minha gente? Mais uma vez aqui é o instrutor Fernando José do Clube do Técnico do Rio de Janeiro, continuando com nossa sequência de vídeos sobre televisores, direcionada principalmente aos clientes, né, aos usuários dos aparelhos de TV, mas, de certa forma, são vídeos que também vão ajudar o técnico, porque se você, usuário, consegue manter o seu televisor em boas condições, conservar o televisor da melhor forma possível, claro, um dia esse aparelho vai dar defeito, como a gente também dá defeito. Você deita legal e acorda resfriado, acorda com dor nas costas, com torcicolo. É inerente ao funcionamento do aparelho. A única forma do seu televisor, do seu aparelho de som, ou de sua máquina de lavar, ou da sua geladeira não dar defeito, é você não usar. Se você não usar nunca, provavelmente não vai dar defeito nunca. E se der defeito, você não vai saber porque você não usa. Então é uma coisa meio sem lógica, né? Então você compra um televisor para quê? Para assistir televisão. Consequentemente, você vai usar a televisão. Então, em um determinado momento, por desgaste, por vários fatores, o aparelho vai vir apresentar um defeito. Isso acontece. Não é de hoje, isso acontece desde que inventaram o aparelho eletrônico. Ok? Agora, existem formas em que o usuário pode colaborar com a conservação do equipamento. Não é que o usuário, ao fazer certas coisas, vai evitar que o aparelho dê defeito. Ele vai dar defeito porque ele tem que dar defeito um dia. Alguma coisa vai apresentar uma falha. Como pode ocorrer um pico de energia elétrica, pode acontecer uma descarga atmosférica, um raio caiu na rede elétrica. N coisas alheias à nossa vontade podem acontecer. E o aparelho vai apresentar um problema por conta disso. Mas, se você conserva o seu equipamento de forma correta, o estado geral do equipamento, ao chegar à oficina de reparo, ao técnico reparador, o estado geral do aparelho vai estar jóia, ok, beleza. Isso vai facilitar ao profissional de reparos conseguir fazer o diagnóstico correto e, consequentemente, com uma rapidez maior. Isso vai impactar diretamente no quê? Que é uma coisa muito importante para você, cliente, para você que tem um televisor que apresentou defeito. Isso vai impactar o valor final do orçamento, ou seja, de quanto o profissional vai te cobrar para fazer o reparo no seu equipamento. Um equipamento em estado ok, em boas condições de conservação, onde se fez tudo o que deveria ser feito para manter o aparelho em condições normais de uso, mas, obviamente, esse aparelho vai dar mais facilidade ao reparador de fazer o reparo. Consequentemente, esse profissional vai poder também cobrar um pouco menos, porque ele vai ter menos trabalho. Vai ser mais fácil para ele. Consequentemente, o orçamento final é menor. Então, esse vídeo não é para o cliente fazer coisas que não vão deixar o aparelho dar defeito. O cliente vai aprender a fazer coisas que vão dar uma qualidade funcional melhor ao aparelho e o aparelho vai ter um desgaste muito menor. Ou seja, quando ele tiver que apresentar um defeito, ele vai chegar às mãos do reparador, do técnico especializado no reparo do aparelho, em condições que vão proporcionar maior facilidade de reparo. Entendam isso. Então o vídeo também é para ajudar o técnico, porque nada pior para nós técnicos que pegar um equipamento que está totalmente estropiado, que foi usado da pior forma possível pelos proprietários e apresentou um defeito e assim, o estado geral do aparelho é lastimável. O estado do aparelho é lastimável. Você dá até medo de você encostar no aparelho do cara. Óbvio que isso vai impactar num aumento final do valor do orçamento. Você vai ter muito mais trabalho para fazer o reparo. Então, se você tiver menos trabalho, se for mais fácil, se o aparelho tiver numa condição de conservação melhor, vai ser mais fácil para você. Você não vai correr certos riscos. Por exemplo, nós como reparadores, eu como técnico reparador, e vocês que estão assistindo que são técnicos, sabem muito bem, que um aparelho exposto a certas condições, até ao tirar a tampa do televisor é perigoso, é problemático. A tampa se desfaz, a tampa quebra em 1000 pedaços, a moldura do aparelho racha. Tem uma série de fatores
que o usuário não observou e que vão gerar essa situação, que obviamente vai te dar muito mais apurrinhação, muito mais trabalho para resolver o problema. Então a gente vai tentar aqui evitar ou minimizar que essas coisas aconteçam, orientando o usuário da forma correta da instalação e do uso do seu televisor. Mas antes de mais nada, né? Antes de mais nada, o título do nosso trabalho hoje: Cuidados básicos de localização e instalação do seu televisor. Então, cuidar do seu equipamento de TV vai muito além de você tirar o pó, passar pano na tela. O cuidado com o equipamento é muito além dessa situação. Muito além. E muita gente simplesmente não sabe disso. Agora, antes de falar do tema, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal aí do YouTube. Tem um botãozinho embaixo da tela escrito se inscrever. Cliquem nele, cliquem no sininho para receberem informações quando tem vídeo novo. Cliquem no like, no joinha. Ajuda a gente a divulgar o canal para que mais pessoas tenham acesso às informações que a gente passa aqui. E a gente também tem que pedir o seguinte: é uma coisa que dificilmente alguém pede. Se você não gostar do vídeo, fala pra gente por que você não gostou. Porque só existe uma forma de conseguir corrigir o erro. Normalmente as pessoas não gostam de algo por algum erro cometido na produção daquilo. Não adianta você chegar lá no YouTube, no rodapé da coisa, e apertar aquela mãozinha para baixo, o dislike, como o pessoal chama, né? Porque, você não gostou. Ok, mas não gostou por quê? Se você não disser pra gente, se você não colocar aí nos comentários, não gostei por causa disso, por causa daquilo outro, eu não tenho como saber onde é que está o erro ou por que você não gostou. Então eu peço que você assistiu, não gostou? Escreve aí nos comentários por que eu não gostei por causa disso, não gostei por causa daquilo. Acho que o professor tinha que estar usando gravata borboleta, acho que o professor tinha que pintar o cabelo de louro, acho que tinha que ser uma professora e não um professor, e por aí vai. Certo? Não gostei da voz do professor, a voz dele é muito irritante, isso já me disseram algumas vezes, tá? Mas infelizmente isso é uma coisa que eu não posso resolver. Não gostou? Fala pra gente. Gostou? Fala pra todo mundo. Não gostou? Fala pra gente poder corrigir o erro e você passar a gostar do nosso trabalho. Então, alguns cuidados na instalação da televisão, na localização do televisor dentro do ambiente onde ela vai ser usada. E também algumas coisas que vão ficar em volta do TV ou dentro do ambiente do TV, se forem colocadas nas posições corretas, as posições ideais, esses detalhes, né, vão aumentar a vida útil do TV e vai permitir que o aparelho, ao apresentar defeito, porque um dia vai apresentar defeito, não é que eu estou rogando uma praga não, mas é que vai acontecer, não tem jeito. Como eu citei inicialmente, só não dá defeito se você não usar. Se você não usar, não vai dar defeito, mas também você não vai usufruir do aparelho, então não tem muita lógica. Se você usa da forma correta, o estado geral do aparelho, ao apresentar um defeito e ir para a assistência técnica, ou você levar o aparelho para um profissional habilitado, o estado geral dele estando bom, havendo uma boa conservação, um uso correto do equipamento, o custo final para reparo normalmente vai ser menor. Você vai pagar menos, porque você soube conservar o seu equipamento. Isso é uma coisa que muita gente não pensa, mas é um ponto fundamental também para reduzir custos de reparação. É você conservar o seu equipamento da melhor forma possível. A gente vai tentar aqui nessa primeira parte tirar algumas dúvidas, fazer alguns posicionamentos, dar algumas ideias de como é que você pode melhorar o tratamento que você dá ao seu televisor. Vamos, na sequência, ver erros e acertos no momento de instalar o TV e colocar no mesmo em determinado local, em um cômodo da casa ou no escritório, né? E, dependendo de onde é que você vai colocar, para você colocar no quarto, na sala, na cozinha, até no banheiro, se for o caso, no escritório, na recepção de um consultório, coisa parecida com isso, né? São vários locais que você pode colocar um televisor. Então a gente vai tentar aqui fazer algumas observações em relação a isso. Aí nós temos duas imagens. A gente vê um televisor aqui instalado numa parede. E aqui nós temos um televisor desse lado de cá da sala, tá?
São dois ambientes, obviamente, diferentes, né? Então, esse televisor está do lado de cá, preso ao móvel, e esse televisor está aqui, nessa parede. Poderia estar em cima do móvel, em vez de estar na parede? Poderia. Esse aqui poderia estar aqui em cima do móvel, em vez de estar aqui na parte de cima? Poderia. Mas esse não é o caso. Uma das duas imagens aqui tem um erro. Um erro de instalação. Melhor dizendo, um erro de localização. Óbvio que vocês não vão responder para mim agora, porque eu estou gravando isso aqui, né? Então vocês não estão online. Então eu mesmo vou perguntar onde é que está o erro e eu vou responder onde é que está o erro. Aqui nós temos uma instalação correta. Aqui nós temos uma instalação incorreta. Mas vem a pergunta, né? Por quê? Por que essa aqui está correta e por que essa aqui está incorreta? Observe que aqui nós temos uma janela, ou seja, entrada de luz externa, né, ao ambiente. O televisor está de costas para a janela, ou seja, a luz que incide pela janela não bate na tela do televisor. Dessa forma, você não utiliza tanto brilho, tanta luminosidade da imagem, você não tem que puxar no brilho, no contraste da imagem, para conseguir visualizar melhor a imagem desse televisor. Já nesse outro caso, a TV está de frente para onde entra a luz. Mesmo com a persiana que está presente aqui, a luz externa incide direto na tela do aparelho. Isso faz com que o usuário que está assistindo a TV tenha que aumentar o brilho, aumentar o contraste para conseguir que a luz produzida pela tela vença a luz externa e se consiga ter uma visualização boa da imagem reproduzida na tela do televisor. Então isso aqui é a instalação correta. A luz externa não pode bater direto na tela do TV. Então a TV não fica de frente para a janela, como esse caso aqui, ó. A TV tem que ficar de costas para ela, porque a janela é por onde entra a luz externa, a luz solar, principalmente. Dias, né? Dias iluminados. À noite, obviamente, não vai ter esse caso, a não ser que tenha um poste de luz na frente da tua janela, que pode, infelizmente, acontecer, mas aí já é uma outra situação. A TV aqui não está pegando os raios de sol, a luminosidade que entra pela janela do ambiente. E aqui está. Então, esse aparelho aqui, ele vai ter que ser usado em condições mais extremas de brilho e contraste, de luminosidade em geral produzida pela tela do televisor, para poder vencer a luz externa que está entrando. Esse daqui não. Esse daqui não. Simplesmente isso. É um erro muito grave que muita gente comete, colocar a TV de frente para uma janela. Principalmente uma janela daquelas onde o sol entra o dia inteiro. Aqui tem um outro erro, em que infelizmente tem sido mais comum do que a gente gostaria, e um erro inclusive cometido por muito arquiteto, quando você solicita um projeto, uma sala projetada, né, para colocar um projeto de design, digamos assim, né, para organizar a tua sala de estar, sua sala de TV. E aqui tem um erro. Onde é que está o erro? Aqui, ó. O ar-condicionado em cima do televisor. Aliás, aqui tem dois erros, né? Principal, o ar-condicionado em cima do televisor. A gente já vai falar por quê. O outro erro é que a TV está de lado para a janela onde entra a luz, né? Embora não seja diretamente na tela, mas vai incidir luz aqui em cima. Você vai ter que colocar o TV com mais brilho, mais contraste, para conseguir que a luz gerada pela tela vença a luz que está entrando pela janela. Consequentemente, o desgaste do aparelho será maior. Agora, o ar-condicionado aqui, totalmente errado. Existem basicamente dois motivos para isso aqui ser um erro. Primeiro, o aparelho de ar-condicionado, ele vai gerar, obviamente, o ar frio, né? E ele acaba condensando água, que, teoricamente, ou tecnicamente, a água que é produzida aqui dentro, ela vai escorrer por um tubinho e vai ser jogada para o lado de fora da casa. Só que esse tubinho, principalmente nesse tipo de ar-condicionado, chamados splitter, esse tubinho tende a entupir. E a água não vai descer pelo tubinho para o lado de fora da casa. Ela vai descer por onde? Pela saída de ar aqui mesmo, pela traseira dessa parte. E vai escorrer em cima de quem? Do televisor, danificando o aparelho, muitas vezes de forma irremediável. Então, jamais um ar-condicionado vai ser colocado sobre um televisor ou um televisor vai ser colocado embaixo do ar-condicionado. Esse é o principal motivo.
vai cair água em cima da TV. O outro motivo é que o ar frio, saindo aqui em cima, ele vai acabar condensando com o calor que o televisor gera em funcionamento, porque não tem como não gerar calor. O televisor vai gerar calor em funcionamento. Ar quente sobe, o frio desce. Vão se encontrar, vai condensar, e mesmo que o ar não esteja pingando água, vão ter gotículas de água dentro do aparelho, que vão causar oxidação a várias partes do equipamento. Muitas vezes a gente recebe aqui televisores tudo enferrujado por dentro, não é aparelho de praia, não é aparelho de região de montanha. Aí você fica pensando, pô, o cara não mora na praia, o cara não mora na beira da lagoa, o cara não mora na beira do rio, o cara não mora na montanha. O cara mora num bairro arborizado, tudo bem, mas não tem grande índice de umidade. Por que essa TV está toda enferrujada? Aí você vai descobrir que tem um ar-condicionado montado em cima do televisor. Então a condensação vai causar gotículas de água dentro do equipamento e vão causar, obviamente, a oxidação dos componentes, das trilhas de impresso das placas, até dano à própria tela do aparelho, que vai tornar o reparo do aparelho impossível de ser feito pelos custos envolvidos. Então, aqui, 3 erros na realidade, né? O ar-condicionado que vai pingar água, o ar-condicionado que vai gerar condensação de umidade sobre o televisor e a luz que está entrando pela janela, incidindo lateralmente na tela do TV. 3 erros que não devem ser cometidos para que você aumente a vida útil do seu equipamento. Aqui tem mais erros. São 3 erros. Um tá meio óbvio que a gente já falou na outra imagem, né? A luz entrando de lado. Correto? A luz está entrando de lado. Aqui, a TV tem que estar de costas para a janela, não de lado para a janela. Esse é um erro. Segundo erro, vocês vão conseguir observar aqui que essa parte aqui onde a TV está colocada está arqueada, né? Se você observar aqui a linha aqui das gavetas, você observa que essa prateleira aqui está meio enrugada, não, meio torta para baixo aqui, né? Por quê? Porque o televisor pesa mais do que essa madeira, que na realidade a gente sabe que não é madeira, né? Isso deve ser provavelmente tal do MDF, não suporta o peso do aparelho, não foi feito para isso. Então, tá arqueando aqui, quer dizer, vai acontecer um acidente mais cedo ou mais tarde. E o outro erro, talvez o mais grave, o aparelho está confinado, local fechado, certo? Pouco maior do que o próprio televisor. Isso vai causar o quê? Isso vai causar aquecimento excessivo do aparelho em funcionamento, não há troca de calor, não há renovação do ar na parte traseira do aparelho. Em consequência disso, o aparelho vai ter uma vida útil menor, ele terá muito maior probabilidade de apresentar defeitos e, obviamente, ele vai ter uma deterioração dos seus circuitos maior. Consequentemente, quando ele apresentar falha, porque ele vai apresentar, o custo de reparo vai ser maior por conta disso. Então, televisores não devem ficar confinados no local fechado, em funcionamento. Suporte onde está o aparelho tem que resistir ao peso do aparelho. Então, esse aqui está arqueando, a gente já está vendo que isso é um acidente anunciado, né? E a luz entrando pelo lugar errado, batendo na tela do televisor. Agora, o suporte de parede é um risco à vida do televisor. Muito grande, inclusive. Por quê? Esses suportes aqui são chamados suportes articulados, né? Que você prende na parede, a televisão, você pode girar a televisão para cá, girar a televisão para lá, virar para cima, virar para baixo, né? Óbvio que é muito bonitinho isso, e caro. E o que acontece? Primeiro, o simples movimentar do suporte, ou da TV no suporte, né? Vai causar o afrouxamento dos parafusos de fixação desse suporte na parede. O que fatalmente vai acabar causando a queda do aparelho, porque o suporte vai soltar da parede. Então, se você pretende usar um suporte desse daqui pela necessidade, sei lá, porque é um aparelho que fica no escritório, numa recepção, ou coisa parecida com isso, use o sistema de parafusos que atravessam a parede de um lado ao outro. Os parafusos saindo no outro lado da parede, serem lá fixados com porca e arruela, para que eles tenham uma maior resistência no movimento que o TV vai ter nesse suporte que é móvel, né? Que é flexível, digamos assim. Porque o movimento da TV vira para cá, inclina mais, vira para lá, eu queria que virasse um pouquinho mais para cá agora, mais para lá.
ou a pessoa vai deitar do lado de cá, vai sentar do lado de lá e vira para cá, vira para lá a televisão, vai afrouxar os parafusos, não tem jeito. Se for preso só com bucho e parafuso, vai cair da parede. Não tem jeito, isso vai acontecer. E tem situações piores do que isso aqui, né? Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Da própria parede. Aqui é uma parede muito bonitinha, como vocês estão vendo aqui, né? Mas isso aqui é uma cobertura que foi colocada na parede, né? Como é que está a parede por trás disso? Ninguém sabe. De repente, você alugou uma casa, ou comprou uma casa, né? E você não tinha visto a casa antes da reforma. E a casa estava assim, ó. Como está o exemplo dessa imagem aí. A casa estava assim. As paredes estavam assim. Alguém muito inteligente, né? O que ele fez? Meteu uma cobertura dessas aí, por cima daquela situação que a parede estava, que requeria, obviamente, todo um trabalho de alvenaria para ser colocada em condições normais, né? Para se tornar, ter resistência novamente à estrutura da parede. O cara coloca um material desse daí, muitas vezes tem material desse aí que é adesivo. Você gruda na superfície lá da parede. Então o cara coloca um material desse, se sobrepondo ao embolso, que já estava caquético, como vocês viram na imagem anterior. E um dia de manhã, quando você acorda, você acaba presenciando isso daí, ó. Você instalou um televisor novo no suporte, suporte com bucho e parafuso, que não atravessa a parede de um lado ao outro. De manhã você acorda aquele barulhado, você vai ver a TV no chão com um pedaço da parede agarrado nela, porque não é parede, né? É uma forração que colocaram por cima da parede que está toda esbagaçada lá atrás. Então, referencial. Televisores não se colocam em suporte, se coloca em cima de um móvel. Por isso a televisão tem pés. Ela vem com pés, ou vem com um suporte, né, um pedestal, é para ficar em cima do pedestal. Ah, mas ela tem a furação na parte traseira para você prender um suporte de parede? Tem. É uma opção sua. Mas você tem que observar, ou você tem que chamar alguém que tenha conhecimento de alvenaria para ver se a parede sustenta a televisão. Porque não é só colocar o suporte. Ah, mas o cara colocou o suporte e se pendurou em cima do suporte. Ele se pendurou durante quanto tempo em cima do suporte? 3 dias? Ficou pendurado ali, agarrando, pendurado no suporte 3 dias? Não. Ele se pendurou durante 5 minutos. A TV não vai ficar 5 minutos no suporte, vai ficar uma eternidade no suporte. O que acontece nessa situação? O peso, né? O peso, ele acumula, ele vai ficando ali, vai forçando a lei da gravidade, vai trazendo a TV para baixo. Além disso, você tem vibração do funcionamento da TV. A televisão vibra em funcionamento, vibra. Vocês podem não ouvir, podem não sentir, mas ela vibra, porque tem vários circuitos que trabalham em alta frequência e geram vibrações. Você tem a vibração dos alto-falantes. A TV emite som. O som, para ser emitido, o cone do alto-falante tem que se movimentar, então ele vibra. Essa vibração também faz parte da história da vibração que vai seguir pelo metal do suporte e vai começar a afrouxar os parafusos. É uma coisa muito lenta, muito devagarzinho, que vai levar meses às vezes para acontecer, mas pode acontecer. Então você está sabendo que tem que ter certos cuidados em colocar um televisor em um suporte de parede. A minha recomendação sincera é não se colocar televisor em suporte de parede. Coloca-se no móvel. Agora, tem que colocar no suporte? Então, chame uma pessoa gabaritada, um profissional. Não necessariamente tem que ser o técnico de TV que vai fazer isso, até porque o técnico de TV não é pedreiro. O técnico de TV não é pedreiro. Tem alguns técnicos que vão saber fazer a instalação da forma correta. Outros não têm aptidão para esse tipo de trabalho, só tem aptidão para eletrônica. Então você tem que chamar alguém que tem aptidão para, primeiro, analisar a situação da parede onde você quer botar o cavalete lá, o suporte para colocar a televisão. Não. A parede começa como eu mostrei na imagem anterior, vão tacar bucha, parafuso, vão apertar e no dia seguinte está lá a televisão estatelada no chão, provavelmente com a tela quebrada e olha você indo para Casa Bahia comprar uma televisão nova, porque a troca de uma tela normalmente inviabiliza o reparo devido ao custo de uma tela e o custo da tela não é alto aqui no Brasil não, isso é mundial. Devido a uma série de fatores, o custo da tela ele torna-se, no final, na ponta final, que é para o técnico, né, para a oficina e para o cliente, o valor final torna-se proibitivo. É basicamente quase que o mesmo valor de um televisor novo. Existem, obviamente, exceções de momentos, tipos de tela que se consegue com um preço mais acessível, dá até para você fazer uma troca. Mas a grande maioria fica fora da lógica. Até porque a tela tem 30 dias de garantia, o técnico que trocar a tela vai te dar no máximo 90 dias, que é a lei. E
Qualquer outra coisa que aconteça fora desse prazo, conheceu novamente. Totalmente um televisor que cai do suporte de parede vai quebrar a tela. Você vai perder o seu televisor. A gente não quer que isso aconteça. Até porque um televisor com tela quebrada não tem nenhuma utilidade para o técnico, porque o reparo é trocar a tela. A tela, o valor da tela é inviável, o técnico não vai ganhar nada. Então o técnico também não quer que a sua televisão quebre a tela. Ele espera que um dia o seu televisor venha apresentar uma falha de funcionamento, porque é um desgaste natural de uso. É igual um pneu do carro, né? Se você não andar nunca com o teu carro, não vai gastar o pneu, né? Mas se você comprar um carro para ficar guardado na garagem, não vale muito a pena. Então você compra o carro para poder passear, para poder ir para o trabalho, para poder fazer compra. Você vai gastar do pneu. Com o passar do tempo, você tem que fazer o quê com o pneu? Trocar ele. Da televisão não precisa trocar a televisão, mas ela vai apresentar uma falha de funcionamento, você tem que consertar. Agora, uma tela para o técnico não tem, não vai ganhar nada, porque não vale a pena trocar uma tela. Atenção com esse negócio de televisão pendurada em suporte. Terminando por aqui, na próxima etapa a gente vai abordar os ajustes dentro do menu do usuário do televisor. Onde, se o usuário fizer os ajustes corretos, se conseguir que o televisor tenha uma imagem de ótima qualidade, mas vai se reduzir o nível de estresse dos componentes que formam o circuito da TV. Não são poucos, não. O televisor hoje tem em torno de 5.000 peças, mais ou menos, divididas entre as várias placas que o aparelho tem. Então, se você diminuir o estresse operacional em cima desses componentes, falando com uma folga um pouquinho maior, óbvio que a tendência a apresentar problemas é menor. Vai apresentar problemas? Vai. Não tem como fugir disso. Não existe como tentar fugir do aparelho e não apresentar problemas. Um dia vai apresentar problemas. Como nós apresentamos. Legal, mas no dia seguinte você ameaça com o dente doendo. Deu um defeito no dente, né? Pareceu uma cárie ou coisa parecida com isso. Você vai ter que ir no dentista, né? Televisor, dormiu legal, amanheceu sem funcionar, não quer ligar, tá sem som, sumiu a imagem, tá todo vermelho, todo azul, todo verde, não obedece ao remoto. Alguma coisa aconteceu? Sim, houve uma falha de um componente, desgaste, por infelicidade, não tem como explicar, não existe uma explicação para isso, mas vai acontecer um dia. Como eu citei, se você não quer que o aparelho dê defeito, não use. Compra e deixa ele guardado na caixa, nunca vai dar defeito. Só que você não vai usar, né? Tem lógica. Você ajusta o equipamento para funcionar da forma correta, você diminui o estresse dos componentes. Isso vai gerar menos desgaste do aparelho no seu geral e, consequentemente, na hora de um reparo, o custo final de reparo será menor do que se o aparelho tivesse sido usado, o cara sentando o pau de tudo quanto é maneira no aparelho, sem tomar nenhum cuidado com o uso que dá o equipamento. Óbvio que esse equipamento, ao chegar nas mãos de um profissional para fazer o reparo, o aparelho vai ter que ter vai ter que dar uma geral, literal no aparelho, e óbvio, o orçamento vai ser mais elevado por conta disso. Uma parte desse vídeo nós vamos tratar dos ajustes, das configurações que você, usuário, pode fazer no seu TV para dar um melhor funcionamento, uma vida mais duradoura a ele e, quando ele apresentar defeito, ele estar numa condição em que fica mais barato o conserto. Você, inscrito no nosso canal, também no canal da Fortec, vai aparecer na descrição do vídeo o link do canal da Fortec, para vocês se inscreverem lá também. Esse vídeo ele é compartilhado tanto aqui no nosso canal, canal do Clube do Técnico do Rio de Janeiro, quanto o canal da Fortec, que é nossa patrocinadora lá em Minas Gerais. Se estiver vendo isso na Fortec, vai estar embaixo aí na descrição o link do nosso canal, do Clube do Técnico do Rio de Janeiro, para você se inscrever lá também. Beleza? Então vai aparecer aí embaixo da tela, na descrição do vídeo. Se inscrevam nos canais e até a segunda parte desse vídeo.